Olá, amigos e amigas do Espiritismo. Meu nome é José Rodrigues e hoje o nosso tema é reencarnação e ressurreição. Trata-se do item 4 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse tema da reencarnação ou da ressurreição é bastante complexo e produz um monte de divergências entre os teóricos das religiões. Como sempre nós dizemos, uma coisa é a verdade que está para ser descoberta, estudada, pesquisada, aquilo que tem que ser garimpado dentro da ignorância humana. Outra coisa são as diversas teorias que tentam buscá-la, encontrar, dentro de um fundamento lógico, alguma coisa que explique e nos aproxime da verdade. O tema ressurreição e reencarnação, ele nos refere, pode nos chamar a atenção para 4 assuntos principais: a morte, o nascimento, a ressurreição e a reencarnação. No primeiro, a morte, desde os tempos primórdios, o ser humano presencia, vivencia a morte, isto é, ele percebe a morte à sua volta e não tem condições de agir sobre ela para revertê-la. A sua observação constata que tudo aquilo que existe morre, se desfaz, dentro da sua visão material. Ele não consegue prolongar aquilo que a vida extinguiu e, muitas vezes, tenta, através de diversas maneiras, procurar uma explicação para a causalidade da morte, perscrutando através dos seus estudos ou dos seus sábios, para ver como pode ele, pelo menos, perceber o que acontece no momento da morte. E até hoje a maioria das religiões não entendeu bem esse fenômeno. A falência dos órgãos físicos, isso sim, a ciência constata, consegue comprovar. Mas o que é o fenômeno da morte em relação à alma é que é mais difícil de compreender. Primeiro, há necessidade de se entender que a alma é algo separado do corpo. Porque se a alma morre com o corpo, nada mais existe. E não há necessidade de se dar destino a isto que não sobrevive, a isso que não existe. Essas contingências, esses pensamentos filosóficos, essas teorias criadas, muitas vezes tentam transformar o materialismo numa concepção fática, isto é, naquilo que realmente acontece se pode constatar. E não há necessidade de discutir mais nada. Portanto, vamos nos fixar, vamos nos focar apenas na vida material, ou aquilo da vida enquanto estamos vivos. Mas acontece que esse fenômeno da morte, ele intriga porque existe uma tendência do ser humano de acreditar que algo sobrevive. Por ter sido criado por Deus e por ser um espírito encarnado, algo cogita dentro dele, algo o incomoda na percepção da morte, além de verificar através de todos os tempos as possíveis manifestações daqueles que eram dados por mortos. Ora, sabemos que se a pessoa morre, sua alma não existe mais, não há necessidade de fazer determinadas exéquias ou determinados ritos fúnebres para aquilo que não mais existe. Poderia-se aceitar se fazer uma homenagem à sua lembrança, mas isso não basta ao ser humano, nunca bastou. Motivo pelo qual ele tenta criar mecanismos que permitam que a alma, liberta do corpo, tenha um determinado destino, que ele não sabe qual é, mas, baseado naquilo que observa na vida terrena, ele então imagina a continuidade de certas situações básicas para a alma que se libertou. A morte, portanto, é um portal,
ela não é necessariamente o fim de tudo, porque a concepção de que há uma sobrevida na alma implica, então, em determinar que ela tenha um destino, uma existência, um porquê fazer, um lugar para ficar, para obter depois, ou de um determinado tempo, um destino jamais definitivo. E desde os egípcios, os persas no zoroastrismo, as origens do judaísmo, o cristianismo que herdou muitas dessas concepções, todas essas religiões trazem uma destinação para após a morte. Isto é, se há um destino para a alma depois da morte, primeiro, é porque a alma sobrevive, o que já é uma grande conclusão, porque permite dar ao ser humano um objetivo para a existência em que ele está. Permite dar ao ser humano uma motivação para viver e fazer as coisas dentro da vida. E, para que ele seja estimulado a fazer coisas boas ou consideradas éticas ou boas, é preciso dar um destino bom se ele for bom e um destino mau se ele for mau. Mas a percepção de que a morte, então, é uma verdade inexorável, um acontecimento que não pode ser modificado, tenta-se preparar aquele que vai enfrentar a morte e vai sobreviver a ela, que é a alma, tenta-se preparar e dar a essa alma uma destinação. Mas essa destinação tem que ter também uma explicação, que deve ser baseada em alguma coisa que seja racionalmente justo, no mínimo para um entendimento mais primitivo que seja. Então, a maioria das civilizações, por mais primitivas que seja, coloca, evidentemente, sempre os céus como as coisas maravilhosas, portanto, todas as almas boas vão para cima, vão para aquele lugar iluminado, onde tem o sol, onde tem as nuvens, onde bate os ventos frescos, ou então estarão destinadas a lá embaixo, as áreas mais escuras, aquelas mais quentes que fervilham, com os que fervilharam sempre com os movimentos telúricos, o magma, as cavernas quentes, os vulcões, os grandes exemplos que são dados em relação àquilo que seja o destino daqueles que não foram bons. Porque o fogo, o sofrimento, está muito mais próximo da ideia do lá embaixo do que do lá em cima. A morte, portanto, uma vez que ela consegue ser explicada, ela consegue trazer ao ser humano um pouco mais de tranquilidade. Porque se a morte acaba tudo, como nós dizemos, se com a morte tudo termina, e essa motivação para se construir alguma coisa na vida, se não materialmente apenas, mas também para a alma, a todas as outras motivações éticas, todas as outras motivações morais, ou aquelas a que o costume do povo considera boas, elas deixam de ser necessárias, ou então deixam de ser objetivos da vida das pessoas. Quem não acredita em nada, não acredita em Deus, não acredita numa justiça divina, evidentemente não está preocupado com castigo nenhum, a não ser aqueles que a própria justiça terrena possa fazer. Se tem habilidade para fugir dos castigos da vida terrena, então, para ele é o que basta. Todos as suas vontades, as suas necessidades e as suas ambições estarão satisfeitas, evitando ele o perigo, de qualquer forma, de ser julgado e apenado pela justiça dos homens. Mas sobressai-se aí uma ideia de que Deus cria coisas inúteis. Isto é, Deus cria o ser humano, que pode passar desde 1 minuto de vida até pouco mais de 100 anos, para o nada, para uma vida construída, muitas vezes à base de sofrimento, para alguma coisa que não tem significado posterior. Aqueles que nós amamos desaparecem, aqueles que nós temos o afeto, aqueles que nós lidamos, nossos filhos, nossos pais, nossos amigos, o nosso povo, o povo que amamos, a pátria que defendemos, todas essas situações, todas essas aderências emotivas que nós temos, não tem mais significado. E a esperança é que isso acabe de um momento para outro, porque vemos tombar ao nosso lado todos aqueles a quem amamos a todo instante,
por uma série de motivos, por doença, pela longevidade da vida, por um acidente, enfim, pelos percalços naturais da vida humana. Ora, se nós vemos isso acontecer à nossa volta, e nós temos a percepção de que isso pode acontecer a qualquer instante, sem controle, e, portanto, tem que haver algo mais que justifique o respeito que a gente tenha que ter a uma sabedoria superior, que não pode criar alguma coisa para o nada. E isso já movimentou o pensamento do ser humano ao longo do tempo. Evidentemente, sempre houve aqueles que criaram teorias, vamos dizer assim, paralelas, baseadas em observações diretas dos fenômenos que ocorrem, isto é, muitas vezes a presença dos mortos na vida das pessoas vivas, nas suas manifestações, na observação dessas entidades pela mediunidade de evidência ou pela percepção mediúnica que em todos os povos acontece, desses ou aqueles. Existem dezenas e dezenas de relatos em todas as religiões, mesmo as mais singelas, dessa presença da alma que se libertou no mundo material. Seja aconselhando, seja ajudando, mas também o que ocorre na maioria das vezes é prejudicando, atrapalhando, criando uma certa perturbação na vida daqueles que aí estão. Então, o conceito da morte, a grosso modo, ele constrói a ideia de que precisa haver alguma coisa além e posterior. E aí entra um outro conceito, lógico, que é o de sobrevivência da alma. Muitas religiões entendem que após a morte a alma sobrevive, mas fica num estágio aproximadamente estacionário, aguardando um evento que possa ainda assim continuar a explicação da sabedoria de Deus, da sabedoria divina. E que evento é esse? Alguém que possa encontrá-lo, chamá-lo e julgar os seus atos por aquilo que ele fez. Porque ele mesmo não tem condições de avaliar os seus méritos e os seus deméritos, pesá-los para decidir qual daqueles destinos possíveis ele deverá tomar. Ele está naturalmente vinculado a esse julgamento. Então, tem que esperar que esse julgamento venha. Tem que esperar que isso aconteça. E muitas religiões pregam isso com a ideia do tal juízo final. Um momento em que a divindade, através de um seu preposto, no caso das religiões cristãs, o próprio Jesus Cristo, que colocará à sua direita uma categoria de almas salvas e à sua esquerda uma categoria de almas não salvas, aquelas que deverão tomar umas e outras destinos diferentes. Muito bem, mas se isso realmente acontece, uma outra coisa em relação a esse destino parece nos incomodar. São as diversas situações em que a morte ocorre. Aquele que tem poucos minutos de vida, mas por ter tido a vida tem uma alma, que destino terá perante esse julgamento? Não pode ser avaliado em função desta ou daquela ação, porque ainda não teve a capacidade de produzir atos julgáveis, atos avaliáveis. Não teve ainda condições de ter experimentado, através das diversas situações, a opção, a escolha de tomar decisões de um lado ou de outro. Aí, essa ideia fica um pouco turva, um pouco obscura. Há que se acreditar que Deus saberá, evidentemente, julgar aquele mérito ou demérito das diversas situações. Mas o ser humano acaba cogitando do por que colocar uns em 100 anos de teste e outros em segundos de teste, minutos, poucos anos de vida de teste, para chegar à conclusão do seu destino depois de morto. Não seria melhor, então, menos testes? E então, dessa forma, o indivíduo que não tivesse condições de praticar alguma coisa má ou considerada errada conscientemente, que é o caso das crianças, ainda em tenra idade, pelo seu raciocínio, pela sua ingenuidade, podem criar situações diversas que pudessem causar nelas
a possibilidade de irem para o céu. Por exemplo, o amor que eles têm, a simplicidade, a própria ingenuidade, enfim, características da época infantil. E aquele outro que foi colocado num ambiente hostil, que viveu 50, 60 anos tendo que batalhar num sistema social às vezes ingrato, e que muitas vezes se compôs ou viveu perto de um sistema corrupto, de um sistema criminoso, e esse colocado e testado a todo instante, para se apresentar depois com aquele mínimo de capacidade em atos éticos e moralmente justos para poder merecer os céus. Isto é, a dificuldade é infinitamente maior para um do que para outro. O que coloca em xeque, pelo menos em tese, essa sabedoria divina relativa ao pós-morte ou a esse julgamento. A ideia de ressurreição, que é esse retorno da alma para presenciar o seu julgamento, aquilo que a manteve estacionária como alma em algum lugar do espaço, aguardando o chamado, e esse chamado é que vem a compor a ressurreição, é também um pouco confuso. Muitos acreditam que essa alma será chamada no seu estado puro de espírito, para poder então, como espírito, tomar o seu destino. Mas outros acreditam ainda que a ideia da ressurreição se dará pela reativação do próprio corpo de carne, porque o fenômeno da ressurreição, o ressurgir, que é exatamente surgir daquilo, provir daquilo em que era, do estado em que estava. Dessa forma, essa crença acredita que o corpo de alguma maneira vai se refazer, vai ser revestido novamente pela alma para poder participar desse novo julgamento. Mas aí temos ainda para esse tipo de raciocínio, outro pensamento um pouco também confuso. Se readquire o corpo e o destino do corpo e o destino da alma vai ser ou o céu ou o inferno, carregará ele, se bom, esse mesmo corpo que foi recuperado, vai carregá-lo ainda mais uma vez para os céus, no corpo de carne? Aqueles que morreram doentes ficarão sãos para poder gozar das benesses do céu? E aqueles ainda que praticaram atos maus e merecem os infernos, os lugares obscuros, enfim, eles irão com o seu corpo reconstruído, recuperado, ressurgido para essas áreas? Existe um conflito racional em relação a essas teorias. E mais uma vez, em relação a um sistema que foi criado por uma potência superior em sabedoria para poder explicar ou para poder conduzir esses atos do destino do homem. Quando o homem avança no universo e descobre a imensidão desse universo, o que é o infinito, e que agora perscruta nesse mesmo universo, através dos seus aparelhos, bilhões e bilhões de estrelas com sistemas solares iguais aos nossos, parece um pouco acanhado o pensamento de que só na Terra exista esse tipo de sistema, ou uma humanidade a ser julgada. Se existe um dia do juízo final, e não vários, segundo a crença, todo mundo estará esperando que as almas, as pessoas que morrem, terão esse momento. Mas para que isso aconteça com todos, é necessário que todos tenham morrido, para que possam ser julgados num dia de juízo final. O que também pressupõe a ideia de que o mundo vai acabar num determinado momento. Isto é, vai haver um momento em que todos terão morrido, uns antes, outros depois, outros naquele momento do juízo final, para poder haver uma parada nesse tempo, nessas existências, para então que ele possa ser julgado, ressuscitado e então julgado. Essas ideias, sempre em choque com uma determinada racionalidade, podem ser até metafóricas ou não, mas são difíceis de se compor dentro dessa ideia da sabedoria divina. Imaginem então que se há um juízo final apenas, imagine as vidas que se desenvolvem em todo o espaço sideral, o que hoje já é considerado perfeitamente possível. Hoje em dia se acredita na vida em outros planetas e, portanto, bilhões e bilhões de planetas que contêm seres vivos lá,
cumprindo os seus ditames, cumprindo as suas obrigações, com os seus mesmos conceitos de ética e de moral, talvez com os seus espíritos iluminados lá, tipo Jesus, que os orientem ao que devem fazer, ao que devem cultivar, para merecer, no dia do juízo final, essa mesma categoria de destino, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. A própria ideia de céu e inferno já tem sido combatida pelas religiões que as defendiam já mais recentemente. Exatamente porque não parece estar afinada com aquela ideia de sabedoria divina, de condição do destino de alguém que cria um ente, as criaturas humanas, como seu filho. E esse sentimento de paternidade, carregado de amor, não pode querer que aquele que errou, por exemplo, não tenha mais uma ou outra chance para poder se redimir. Não pode ter, dentro dessa justiça e amor paternal, a ideia de que esse indivíduo então será apartado. E esse pai, que condenou aquele ao inferno infinito, se sinta plenamente satisfeito com a sua própria justiça, se aquele que está lá, muitas vezes assumindo determinadas condutas erradas, em função das circunstâncias da sua própria imperfeição, porque foi criado imperfeito por aquele Criador, esteja então sendo mantido nessa situação, enquanto o Pai amoroso, enquanto o Pai Criador estará tranquilo apenas ao lado dos seus filhos que mereceram o céu. Então, aqueles poucos, bem o sabemos, que estarão cercados dos anjos, também aqueles seres privilegiados que já foram criados puros, sim, já dentro daquela simplicidade da virtude, para não passar por nenhum teste humano e ter já a prerrogativa de habitar os céus eternamente. Essa ideia, então, de morte, de ressurreição, ela constrói um raciocínio que parece querer algo mais, que parece querer uma explicação melhor. Vemos aí o fenômeno do nascimento. O que é o nascimento? É o desabrochar de uma nova vida. É aquilo que nós percebemos quando, com alegria, recebemos em nossa casa, recebemos no ambiente humano aquela criança que está nascendo. E a vida é representada em todos os reinos da natureza. Cada broto de planta que se desenvolve, os animais nas suas gerações sucessivas e o ser humano também. E a vida é tão preciosa que é colocada dentro de cada um desses seres um sentimento próprio de sobrevivência que é tão extremado que ele faz todo o possível, apesar de todas as dificuldades, para se manter vivo, inteiro, íntegro, durante o maior tempo possível. Esse sentimento de sobrevivência parece também não se chocar muito bem com essa ideia de morte, ou com a morte imposta sem uma continuidade. Porque dar ao indivíduo uma vontade de viver eternamente, se esse viver eternamente não vai dar motivo ou causa a outros objetivos ou outras evoluções. Morte, ressurreição, nascimento. O nascimento parece prometer àquele que nasce uma oportunidade de viver, fazer, se relacionar, construir, aproveitar aquilo que tenha construído até o momento em que essa vida termina. Cada uma dessas situações parecem estar vinculadas àquilo que é o destino de cada ser humano. Ele sabe que terá uma fase infantil, aquela em que precisa de ajuda de alguém, aquela em que precisa receber daqueles que o cercam modelos de virtude, modelos éticos que lhe permitam exercer melhor as suas atividades para que tenham condições de almejar aquele céu, aquela situação tão boa que virá quando do seu julgamento, lá, segundo a teoria de alguns, no juízo final. Vejam que tudo isso vinculado ao nascimento é uma promessa, é uma motivação para o desenvolvimento, para se fazer sempre alguma coisa. E é assim que todos aqueles que estão vinculados a esse fenômeno do nascimento
se esforçam o máximo para garantir a vinda à vida, garantir a manutenção da vida, garantir o bom direcionamento da vida. Isso os próprios instintos dos animais favorecem. Os animais, logo após nascerem, começam a aprender e a participar, dentro das suas espécies, das habilidades necessárias para a sua sobrevivência. Aprende a caçar, aprende a se alimentar, aprende a construir as suas próprias habitações, aprende a conviver com as intempéries nas diversas estações do ano em todas as latitudes desse nosso mundo. Então, a vida é alguma coisa bastante pulsante, bastante energizante, bastante promissora, bastante carregada de esperança, para que alguma coisa possa ter sentido em destruí-la simplesmente, sem a ideia de uma continuidade. E é aí que entra a ideia espírita da reencarnação. Porque a ideia da reencarnação, como o Espiritismo acredita, não é uma exclusividade da doutrina em alguns aspectos. Algumas religiões já admitiam essa possibilidade da vinda em outros corpos. Lembram? No próprio capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo a que nos referimos, tem lá a passagem de Jesus comentando sobre Elias. Vão lhe perguntar quem era Elias, né, que estava sendo perguntado a eles, né, porque Elias há de vir. E o Cristo responde, Elias já veio, mas não o reconheceram. E está lá no texto evangélico. E todos entenderam que ele se referia a João Batista. Ora, se alguém volta como Elias e foi ressuscitado, tinha que ser ressuscitado no mesmo corpo. Isso é a ideia de ressurreição. Mas como é que ele voltou num corpo diferente, como é o caso, o corpo de João Batista? É a ideia da reencarnação que pode ser captada não só nesse episódio, mas também no episódio de Nicodemos, em que Jesus, conversando com Nicodemos, começa a falar com ele a respeito da continuidade da vida. Absurdamente, o doutor da lei pergunta ao Cristo, mas como posso eu voltar novamente a habitar o ventre da minha mãe? Olha como já estou velho dessa situação. Aí o Cristo, inclusive, o chama a atenção. Mas como? Você é um doutor da lei, já estudou tudo isso que está nos livros sagrados e não sabe daquilo que eu estou falando? Então, é essa lógica que é construída dentro desse pensamento espírita, dentro do pensamento doutrinário, que faz uma ligação perfeita entre o fenômeno da morte, o fenômeno da transição no plano espiritual, o fenômeno do nascimento para aquilo que nós chamamos de reencarnação. É importante, então, entendermos o que é o processo reencarnatório e por que ele se manifesta. Ora, para a alma que nasceu, viveu e morreu, a existência material dessa alma teve aquela servidão, teve aquelas obrigações, ganhou-se para a alma aquela experiência necessária para a sua evolução. Mas sabemos que na Terra, e isso nos diversos níveis e nos diversos tempos em que já correram, o ser humano não teve oportunidade de ganhar a experiência e o conhecimento necessário para poder se sentir um ser humano evoluído. Alguém que pudesse se considerar, dentro da sua ambição positiva de evolução, ter conquistado um grau de perfeição, um grau de elevação suficiente. Portanto, se aquela reencarnação, se aquela vida não foi suficiente para dar a ele um prazo ou uma experiência necessária para a sua evolução, diz a lógica que ele pode merecer uma outra oportunidade para, a partir de experiências anteriores que estão mantidas no seu subconsciente, atravessar uma nova existência, somar tudo aquilo que do passado possa se lhes apresentar como proveito para experiências no futuro e assim sucessivamente. Eternamente? Não por esse método. O método da reencarnação, ele é utilizado enquanto determinadas situações são necessárias para que a alma humana consiga desligar-se um pouco daquilo que foi, para poder se tornar aquilo que virá a ser, em função dessa transição. Até o momento em que o seu passado, somado todas as suas experiências em evolução,
o fez chegar num ponto em que retornar a memória ao passado não lhe faz mais aquele mal, aquele arrependimento, mas sim entender que, do momento da sua situação primitiva até a situação em que ele se encontra como espírito puro, não precisa mais vincular-se à matéria para continuar aprendendo. E então ele terá daí para frente o seu destino evolutivo como alma, como espírito puro, continuando a participar do trabalho divino na continuidade da criação, contribuindo para a evolução de todos os outros seres que continuamente continuam a ser criados, continuam a ser trazidos à vida por Deus e que precisam desses mais experientes para poder caminhar na direção correta, recebendo, como nós recebemos de Jesus, por exemplo, aqueles ensinamentos tão úteis a essa nossa posição. É claro que, quanto mais atrasado é o nível da alma nesse processo reencarnatório, mais embrutecidos são os corpos e os mecanismos. Como se dá a uma pessoa inexperiente uma máquina não muito perfeita, para que teste primeiro os seus reflexos, para que a domine perfeitamente, para depois entregar máquinas mais perfeitas. Mesmo porque a experiência de relacionamento, a experiência de aproveitamento na evolução do espírito, dos mundos primitivos, dessa sequência que se vai até os mundos mais esclarecidos, há necessidade de uma casca mais grossa para o enfrentamento de situações de ambientes muito mais agressivos, não é? Mais rústicos. E, portanto, nessa situação, em planetas em que esse ambiente existe, para que o ser humano aprenda a vencer determinadas dificuldades já do início, para que depois, bem lá na frente, em ambientes muito mais aprazíveis, ele consiga dar prevalência à sua evolução intelectual e moral do que aquelas primeiras experiências de domínio das suas emoções, das suas sensações em relação àqueles ambientes mais agressivos em que viveu. Existem muitas causas, muitas razões para que a reencarnação aconteça. E essa ligação lógica entre morte e renascimento, isto é, a morte acontecendo inevitável e a reencarnação acontecendo inevitável, porque aqueles que querem uma nova oportunidade para evoluir após a morte, vamos dizer assim, após a morte, o espírito se liberta, verifica tudo aquilo que passou na existência, recebe ou se apresenta numa situação condizente com aquilo que ele fez, que faz parte da justiça divina, mas não lhe é dado um destino definitivo. Através do sofrimento que a sua própria maldade lhe causa, ele vem então a se arrepender, dentro de um determinado tempo, maior ou menor, mas que é comum a todos aqueles que foram criados por Deus, portanto, tem dentro de si a essência divina. E a partir daí, em reflexões mais agudas, solicita, em conversa com aqueles que dirigem o plano espiritual, aqueles que já estiveram nessa situação e agora estão lá, mais evoluídos, e que voltam para ajudar aqueles que estão aprendendo, novas oportunidades, sob novas condições, para poder treinar novas maneiras de adquirir outras virtudes. Amar melhor o seu irmão, ter mais fraternidade, respeitar mais a família, respeitar mais o próprio veículo físico que Deus lhe dá, poder construir sociedades mais justas e igualitárias, ter uma melhor visão do que é necessário para a sua evolução, longe da materialidade ou daquilo que tenta o homem nessa fase evolutiva em que ele está. Ora, uma vez que ele consegue essa oportunidade, dentro das condições que lhe são sugeridas, ele adentra novamente o corpo de carne. Esquece momentaneamente aquilo pelo que ele passou, porque essa carga de lembrança pode prejudicar o seu recomeço. Quantos de nós não gostaríamos de esquecer o passado, muitas vezes coisas erradas que fizemos e que precisávamos desse alívio para poder pensar mais para frente, para poder pensar no nosso futuro, para tirarmos das nossas costas essa determinada carga. Esse alívio momentâneo que Deus nos dá em relação a esse esquecimento e que faz com que seja naquele corpo de criança cheio de esperança, novamente com a mentalidade moldável,
pelo carinho dos pais, dos amigos, da sociedade ética, da própria religião, para daí reconstruir dentro de si novos sentimentos, para abandonar as tendências antigas e se tornar um novo homem. E a cada reencarnação, outro novo homem, o mesmo espírito, cada vez mais em melhores condições. É isso que nós tínhamos para hoje. Um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.